Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse webinar da Bliss. Queria agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos que estão aqui para prestigiar mais esse evento que a Bliss está fazendo em benefício da comunidade, né, da indústria de tradução no Brasil. Bom, vou fazer uma apresentaçãozinha aqui da Bliss, a maioria de vocês já conhecem, mas só para a gente recapitular, a Bliss é a Associação Brasileira da Indústria Linguística, né? Fundamos a Bliss em 2021, depois de alguns anos de conversas entre várias empresas brasileiras, né, nos congressos pelo mundo, principalmente nos congressos da Gala, e durante a pandemia, no ano de 2020, a gente tivemos reuniões mais frequentes para finalizar a fundação da Bliss. Então, o objetivo da Bliss é consolidar a representatividade do mercado brasileiro e ampliar o número de empresas associadas, né? Empresas essas dos variados setores que prestam os variados serviços na indústria linguística, né? Como tradução, localização, interpretação, revisão, criação de conteúdo, legendagem e outros. Com o propósito de promover, apoiar e desenvolver as atividades para divulgar o setor, fornecer informações sobre as tecnologias mais recentes e conectar os diferentes profissionais de serviços linguísticos, além de em diálogo com universidades e cursos de formações profissionais, né? Já está desatualizada. Atualmente, a diretoria está no segundo mandato, sendo composta pelo Paulo Guimarães como presidente e a Célia Korn como vice, eu, Rafael Souza, na tesouraria e o Daniel na secretaria, né? Hoje a gente temos aqui conosco o Fabrício Palmieri. Fabrício, que atualmente é gerente do setor público no Banco do Brasil, responsável por levar soluções financeiras para 17 municípios da microrregião de Catandúvida e sócio executivo da VD Negócios em Ribeirão Preto. Fabrício é graduado em Administração Pública pela Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, com MBA em Contabilidade, Auditoria e Legislação Tributária pela FEA USP de Ribeirão Preto. Também tenho MBA em Finanças pela FGV do Rio. Seja bem-vindo, Fabrício. Agradeço você por ter aceitado o nosso convite para esse webinar e deixo agora a palavra a você para falar sobre a importância da gestão financeira para o conhecimento da empresa. Boa tarde a todos, né? Agradeço aí a oportunidade. Vou buscar aqui de uma forma um tanto quanto concisa, né? Apresentar essa importância em administrar a gestão nas empresas para que se possa ter um controle e, com isso, um conhecimento melhor, né, da situação da empresa, visando tanto a expansão dela mesmo, né, quanto também a remuneração dos seus sócios e colaboradores, né? E muitas vezes se tem um conhecimento de quanto, né, ingressa, né, de receita, mas necessariamente não se sabe ou não se tem o controle de quanto, né, tem de despesa, quais são os seus custos, para poder realmente ver qual a margem de contribuição que o negócio gera para os seus sócios ou dono, ou mesmo, né, também no impacto aos colaboradores. Então, vamos lá, né? No caso aqui, né, o desafio em administrar as finanças empresarial, ela tem uma questão muito comum, né, que é o que uma pequena, micro e média empresa, né, elas conseguem estruturar para poder conhecer a fundo, além do seu core business, né, que é a sua questão operacional, o que realmente ela gera de valor, né, a partir de todo o movimento financeiro que a empresa lhe proporciona, né? Então, essa questão, ela parece comum, mas não é tão normal, né? Porque, além da questão
operacional, do core business da empresa, a gestão é a parte central e o que vai levar à longevidade da empresa. Então, sem a parte financeira, a empresa, né, não consegue, muitas vezes, prosperar. Tanto é que temos dados estatísticos que a maior parte das empresas, né, no Brasil, elas, né, encerram suas atividades, né, em até 2 anos. Né? Então, a questão de saber gerir as finanças vai lhe proporcionar essa longevidade. Pode passar. Né? A questão, assim, você sabe administrar a gestão financeira de sua empresa? Né? William Edward Deming, né, ele diz que aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Então, a gestão financeira, ou mesmo pessoal ou empresarial, né, ela, se você não tiver, nem que seja aquela planilhinha ou um rascunho ali para saber, né, ordená-la, você acaba se perdendo e aí não tem muita noção, né, do que é aquilo que vai lhe gerar valor. Né? Então, ele acaba, como já falei anteriormente, sendo um grande desafio aí para a longevidade das pequenas e médias empresas, né, principalmente, pois o core business, né, normalmente vocês aí sabem melhor do que quem está de fora, né, qual é aquilo que vocês precisam fazer para poder gerar resultado. Né? Mas muitas vezes também precisa de um socorro de terceiros, porque quando você está muito embrenhado com as suas atividades, muitas vezes você não consegue, né, ter uma visão mais ampla e buscar outras oportunidades. Né? Então, muitas vezes precisa que alguém ali, né, lhe chame a atenção para lhe mostrar muitas vezes aquilo que parece óbvio. Né? E na questão da gestão financeira, por ser, né, uma questão central, ela vai, né, se você não souber ordená-la, ela será implacável, né, na questão de mitigar a longevidade da empresa ou do negócio. Pode seguir. O grande objetivo de todas as entidades de fins lucrativos, né, é ter o lucro, é gerar riqueza, como eu já falei. Né? Então, como saber se realmente isso está sendo atingido? Né? Essa é uma das perguntas. Então, como responder algumas perguntas na vida do empreendedor? Quanto realmente posso ter de retirada de lucros? Né? Porque você, daquilo que você gera, depois de descontado todos os custos que você tem, é a partir dali que você vai definir, né, qual vai ser a sua retirada, porque uma parte dessa receita líquida, que a gente pode dizer assim, né, você vai ter que separar para reinvestir no negócio, né? Principalmente se você quiser ampliar esse negócio, né? Aí a questão assim, você consegue comparar qual foi o resultado do seu mês passado e como está sendo a evolução desse mês? Como foi o resultado do seu ano anterior e como está sendo a dinâmica desse ano? Né? Quanto que eu vou, como eu já falei ali, ter que separar para reinvestir, né, na empresa ou para manutenção dela mesmo, ou mesmo para ampliar os negócios dela. Né? Se ela está tendo uma demanda de serviços ou, né, bem ampla, né, bem dinâmica, digamos assim, seria o melhor termo, será que eu posso aumentar a minha equipe de colaboradores de forma efetiva ou simplesmente contrato por, né, por projeto, né, por trabalho, né? É nessas questões que você vai conseguir tomar, né, as melhores decisões. Pode seguir. Né? Aí uma pergunta que sempre tem que ser feita, né, quase que constantemente, né, para quem tem um negócio. Como anda o financeiro da minha empresa? Né? O erro comum, né, em qualquer negócio é que muitas vezes a pessoa não consegue fazer esse fechamento, né, de como está sendo o andamento financeiro da empresa. Ele vê entrar ali receitas, né, mas não consegue. Aí muitas vezes ele fala, pô, tenho aqui uma carteira de clientes boa, entra dinheiro, mas não estou vendo esse resultado de fato para poder ou ampliar ou mesmo me remunerar melhor,
remunerar melhor meus colaboradores. Então, essa é a grande questão, né? Onde que eu posso economizar, né? Às vezes, inócuo estar gastando, né? Então, você tem que conseguir ter uma visão ampla para poder, né, saber onde muitas vezes pode cortar ou ampliar esses gastos, né? Por muitas vezes, dependendo, pode não ser a realidade de vocês, né? Porque muitas vezes a empresa de vocês não há uma diversidade de setores como uma empresa muitas vezes industrial, né? Então, o departamento financeiro ela é uma parte do negócio ali que tem que ter uma atenção, né? E que tenha alguém responsável por essa administração, né? Pode até nem ser necessariamente o dono do negócio, mas o dono do negócio tem que entender para quando ele receber os relatórios, saber o que está ocorrendo para poder tomar a melhor decisão, né? Até porque isso envolve dinheiro, né? E dinheiro, queira ou não, né, é o que move a permanência da empresa no mercado. Então, é imprescindível que esteja bem alinhado, né, e funcionando, porque, caso contrário, pode acarretará, com certeza, problemas no futuro. Adiante, por favor. 10 erros que muitos empreendedores acabam cometendo, né, quando se fala em questão de gestão financeira. Acaba misturando finanças pessoais com as empresariais, né? Não faz um planejamento orçamentário, quer saber assim, quanto que eu espero, né, gerar de resultado, quanto que eu espero gastar e quanto que eu espero, né, além de faturar, lucrar e poder remunerar, né, todos os agentes ali intervenientes do negócio, né? A desorganização do fluxo de caixa, né? Muitas vezes, eu já tenho uma receita que eu vou receber tal dia, mas eu estou precisando fazer aqui, né? Acaba muitas vezes entrando numa situação que vai depois acarretar uma falta de capital de giro, que é a reserva para o funcionamento da empresa, e aí acaba sendo necessário se socorrer, né, no mercado financeiro, num custo, né, que a gente muitas vezes considera elevado, né, principalmente se você tiver que se alavancar muito capital de giro no sistema financeiro, né? Ele não é de todo não salutar, né? Empresas de serviços, né? Isso representa muito pouco, mas empresas industriais e comerciais, muitas vezes você precisa daquele capital de giro para uma oportunidade de materiais, né? Ou insumos para poder fazer o seu produto. Então, muitas vezes compensa você captar esse recurso nas instituições financeiras por causa de um desconto que você está tendo na compra, mas você tem que fazer uma gestão bem feita para que isso não se torne um problema e dentro da mensuração que você vai fazer de vendas, você não consiga recuperar isso e honrar os seus compromissos, né? Outra questão é que, muitas vezes, né, não se coloca uma pessoa especializada em finanças, né, para fazer esse acompanhamento na empresa. Lógico que, no início, muitas vezes você não tem, né, nem como pôr uma pessoa ali, porque você está iniciando. Mas, a partir do momento que você se estrutura e tem uma gama maior, né, aquilo que eu falei, toma conta do seu negócio, do seu core business, né, coloca uma pessoa da sua confiança para fazer a gestão financeira, mas sempre você já tendo um conhecimento prévio, poder fazer esse acompanhamento, né? E muitas vezes também tem essa questão dos erros de contratar profissionais, né? Seja tanto para a questão da comercial ou estrutural de planejamento, quanto da própria gestão do controle financeiro, né? Na área de serviços, a gente fala que não há questão de estoque, né? Porque você produz e já entrega, né? Então, não se enquadra muito aqui no perfil dos profissionais e das empresas, mas, né, esse descontrole de estoque em empresas comerciais e industriais, né, geram vários desequilíbrios, né? Até porque você acaba não conseguindo mensurar muitas vezes os custos fixos e principalmente os variáveis, né?
Outra questão de não se ter um controle é esquecer da questão tributária, né? E aí, muitas vezes, pagar multas ali pesadíssimas por falta poderia dizer, de uma metodologia ali, né, racional e organizada. Desculpa. Né? E outra questão é ter esses relatórios financeiros periódicos, né, para que possa subsidiar as tomadas de decisões. Adiante. Aí o ponto que antecede, né? Você sabe gerir o caixa de sua empresa, né? Um podcast que teve para a Infomone, né, um dos sócios da Rodobem Consórcio, o senhor Valdemar Verde Júnior, ele citou que a diretriz de gestão de uma grande empresa, né, é a gestão de caixa. E nesses estudos que eu fiz, né, na minha formação profissional, tanto na graduação quanto na pós, eu fui vendo que, até mesmo na área que eu atuo hoje, que é de setor público, a melhor forma de você gerir, né, a necessidade de sua empresa é controlar esse seu fluxo de caixa, é fazer a gestão de caixa, é saber quanto que está entrando e quanto pode sair, né? Não tomar nenhuma decisão de compra, de contratação, sem saber exatamente quanto que está entrando ou que vai entrar, né? O correto é aquilo que realmente já está dentro do caixa, porque se você não tem aquele recurso no momento, mas você precisa investir, muitas vezes é melhor você tomar uma decisão de adiar um pouco esse investimento para que você não venha a ter problemas e aí, em vez de ter soluções para crescimento, você acaba tendo um problema de caixa e acabe, na verdade, a empresa se deteriorando aí, né? E muitas vezes chegando à necessidade de fechar para não aumentar o rombo, né? Então, isso acaba realmente, né, mostrando que a entrada e saída de caixa e esse controle é que vai lhe proporcionar, né, a melhor tomada de decisão. Adiante. Né? Uma questão assim que ocorre muito, né, em pequenas empresas e médias empresas, por não ter essa questão estruturada na parte financeira, é ficar procrastinando essa organização, né? E aí não se conhece o orçamento, não sabe a renda, não tem o conhecimento pleno dos seus gastos, e aí vai levando, e aí acaba se acumulando e voltando na questão que a gente falou anteriormente de, né, misturar, né, a gestão financeira pessoal com a da empresa, né? E aí você acaba, né, economizando num lado, mas gastando de outro por não ter esse controle, né? E como a vida financeira, né, seja pessoal ou mesmo empresarial, ela tem altos e baixos, né, você tendo esse controle, você acaba gerando um equilíbrio onde, em momentos de bonança, você faz um colchão, né, para ter uma reserva, até para poder, né, em momentos de crise, poder passar com menos sofrimento, porque você tem ali um colchão de liquidez que lhe ajuda a ele passar por aquela tempestade, né? E você conhecendo o seu orçamento, você vai exatamente saber quanto ganha, quanto gasta todos os meses, né? E sabendo isso, você vai saber identificar quais são os gastos supérfluos, cortar, e o que realmente você vai gerar de economia real, né? E não simplesmente aquela questão né, de achismo que muitas vezes alguns empresários cometem falhas, né? Adiante. É. Então, a questão, como eu posso melhorar a gestão financeira da minha empresa, né? Para melhorar, é preciso primeiro ter uma visão clara de como essas finanças, né? Controlar os custos, monitorar o fluxo de caixa, investir em tecnologia, né? Ter uma gestão estratégica, né, definida, né, que muitas vezes se reporta aqueles quadros que se coloca qual o meu propósito, né, o que eu quero atender, né, qual a finalidade, quem que eu, né, e o que isso vai gerar de valor, né?
Então, isso vai permitir você tomar decisões rápidas, né, assertivas, para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que vão aparecendo. Adiante. E como organizar as finanças do meu negócio, né? Para que os empreendedores não sejam surpreendidos e não cumpram as metas, né? Faz-se necessário analisar como meu negócio organizar essas contas. Então, segue algumas dicas que a gente normalmente passa, né? Analisar as despesas e os cortes daquilo que não for necessário. Muitas vezes, né, se você tem algum tipo de fornecedor, né, poder negociar prazos ali, né, para poder ajustar, né, o fluxo de entrada com essa saída. Adiante, né? Não, hoje no mundo de negócios moderno, não tem como você ficar simplesmente, né, no modelo físico. Você tem que ir para o digital. O exclusivamente digital muitas vezes pode trazer problema. E o exclusivamente físico, hoje, com certeza, não vai te trazer muito resultado. Então, você tem que mesclar ali e achar, né, a sua natureza, o seu... É, sua... melhor palavra que eu poderia dizer, né? Seria a sua habilidade, né? A sua expertise, né? Para poder, né? Atingir, né? Um nível ali balanceado dessa questão do físico e do digital. Muitas vezes a empresa de vocês já estão praticamente, quase que totalmente no mundo digital, em termos de contatos, entrega de serviços, né, de negociações, né, mas lógico que você ainda tem uma rede física ali que pelo menos são os contatos com seus colaboradores ou mesmo, né, com outros parceiros aí intervenientes no negócio. Para que você não seja pego de surpresa, analise sempre os números da sua empresa e sempre tenha caixa para lidar com adversidades, como eu falei anteriormente. Se possível, sempre tenha uma reserva, né? Nunca descapitalize a empresa ou para benefício próprio ou para fazer algum investimento sem ter um planejamento prévio antes, né? Onde você possa identificar realmente as necessidades. E controle, né, mensalmente, faça os ajustes, né, para sempre corrigir a rota se for, né, necessário para que você possa, né, contribuir para o sucesso da empresa. Adiante. E como que se faz essa projeção financeira, que na prática seria como eu estruturar o meu orçamento financeiro, né? Então, é essencial conhecer todas as rotinas, né, financeiras da sua empresa e traçar estratégias para eventuais problemas. Então, você meio que mensura alguns riscos que possam ocorrer, né? E pelo conhecimento que tem do negócio, da sazonalidade, né, você vai conseguir já calibrar no seu planejamento estratégico e financeiro, né, como fazer essa gestão e avaliando, né, periodicamente o fluxo de caixa, né, através desses históricos passados para fazer essa projeção para o futuro em cima dessas sazonalidades que você já conhece, né? E com isso você vai sempre permitir que a empresa fique, né, mais equilibrada possível ali para não ter nenhum contratempo que não seja controlado. Adiante. Aqui vai algumas dicas, né, e de como fazer, né, essa organização, né? Então a gente fala, normalmente é às segundas-feiras, né? Logo pela manhã a gente já se dedica a fazer esse planejamento semanal, né? Aí você já tem os relatórios de contas a pagar da semana, né? Os de receber, aquilo que vai entrar durante o dia, já vai fazendo a organização, né? Já organiza a parte de recursos, já se tem alguma coisa ali que tem que ser acompanhado, já passa para o responsável de cobrança, né? Já fazer aquele acompanhamento, muitas vezes com aquele cliente, né, que muitas vezes tem um histórico ali de postergar, né,
o compromisso que assumiu com a empresa ou com vocês, né, prestador de serviço, né? Negocie com fornecedores quando necessário, com colaboradores, que muitas vezes são contratados por projeto, né? E vai explicando, né, se ocorrer essa questão de desencaixe financeiro para poder depois equilibrar, né? Mobiliza o time de vendas para poder buscar mais receitas, se for o caso, né? Gerar para que eles entendam que há necessidade de gerar caixa, né? E sempre os motivos a tentar, né, buscar mais vendas, principalmente se for, né, o recebimento à vista, muitas vezes gerando condições especiais ali, né, descontos do que muitas vezes receber daqui a 30 dias, que na prática você tem uma projeção de receber, mas necessariamente você não sabe se vai receber, né? E muitas vezes, se você receber à vista e realmente tiver um planejamento de sempre estar entregando, né? Onde mostra, né, a capacidade da empresa em cumprir, né, os seus contratos, então é melhor você abrir um pouco mão da sua margem de contribuição, mas que esse recurso já esteja dentro da empresa e você assim possa tomar outras decisões de como aplicar esses recursos. Adiante. Né? E agora aqui é uma parte mais ou menos, né, do nosso trabalho aqui, né? O que seria uma consultoria financeira, né? A VD Negócios, ela atua, né, no ramo de consultoria em vários braços, né? Nós temos dentro a consultoria financeira, a consultoria, né, empresarial, a consultoria para formatação de franquias, né, franchise, né, e outros tipos de segmentos, como na área de educação, né, nessa lógica financeira, né, questão de planejamento estratégico. Então, a gente tem vários braços ali, muitas vezes até questão contábil, inserção no mundo digital, se precisar de uma orientação, né, para poder se inserir nesse mercado aí que hoje é muito amplo, né? Então, a questão da consultoria financeira, né, ele vai ser um serviço onde a gente vai de orientar até as métricas, né, de auxiliar nesse acompanhamento no momento inicial e apoiar na gestão da aplicação dos recursos financeiros. Depois que vocês estiverem estruturados, né, e já conhecendo, né, como é o funcionamento dessa parte financeira da sua empresa, a gente vai se afastando, mas sempre ficando ali meio que a posto, né, para muitas vezes elucidar algumas dúvidas, mesmo que o contrato já tenha sido finalizado, mas como a questão aqui é de um relacionamento negocial próximo, né? Até porque muitas vezes eu inicio um trabalho com você na consultoria financeira e amanhã você pensa numa questão estratégica de ampliação e você precisa de um auxílio para estruturar, né, essa ampliação dos negócios da empresa também. Então, a gente não se permite se afastar, né? Só fazer aquele tipo de serviço e depois, acabou aqui, não tem mais nada a ver com você. Sendo que, na prática, o relacionamento negocial que a gente sempre deseja é que ele seja perene e sustentável, né? E, né, aqui está o meu contato, né? Se alguém quiser, né, explorar mais do assunto sobre qualquer serviço que a VD Negócios, né, possua, né, pode nos contatar e aí a gente, né, entende a necessidade de vocês, né, aí depois apresenta um projeto, né, um plano de negócios para que a gente possa, né, se aliar a vocês e desenvolver algum tipo de trabalho aí que seja necessário, né? E, né, Rafael, não sei se seria Posso? interessante, né? Se você quiser passar aí para algumas questões e depois eu vou apresentar aqui algumas condições, né, para aqueles que se sentirem interessados em conversar com a gente, né, com relação às condições que a gente pode apresentar ali em relação aos projetos que forem desenvolvidos.
Tá, joia. Bom, vamos aqui, ó, então, ao chat. Tenho aqui uma pergunta a respeito de uma situação que está pegando fogo no momento. A reforma tributária. Você tem acompanhado, Fabrício? Eu tenho acompanhado, né? E a questão da forma como ela está sendo estruturada, né? Na prática, eles estão fazendo uma centralização dos recursos em nível federal, né? Em detrimento, principalmente, dos municípios, né? E a Ah, questão de vocês que estão na área de serviços, né? Ele incide mais a questão de ISS, que é um imposto municipal, é. né? E como ele mesmo disse ali, né? Como ainda vocês são uma categoria, né? Você conseguiu ler aqui a Iniciante, pergunta do Paulo? Só para eu sim, ler. né? Ah, acho que ele mandou público, né? Acho que está aqui no chat Sim. público. Mas deixa eu ler só para situar o pessoal. Hoje o setor de serviços de tradução não tem qualquer incentivo tributário. E mesmo no simples está enquadrado na maior alíquota. As notícias sobre a reforma tributária indicam um peso maior no setor de serviços. Você acredita que haverá um aumento da carga e um desafio maior para a gestão financeira para o setor de tradução? Então, retomando, desculpa te interromper, mas Assim, a questão da carga, não digo que a alíquota necessariamente ela vai ser maior do que ela já vem sendo hoje, né? Uhum, Mas como a própria dinâmica da economia, né, é que o setor terciário, que é o de serviços, ele seja o que vai fomentar mais a economia, né? Então ele será o maior responsável em, né, gerar receita para os setores governamentais. Então o peso acaba sendo maior, né? Mesmo que muitas vezes não tenha aumento de alíquota, mas através das fiscalizações, né? E muitas vezes da retirada de alguns benefícios, acabe se mostrando que realmente você tem uma carga tributária mais elevada, né? E como eu falei, o segmento, né, da área de traduções, né, ele por ser uma coisa ainda que está, né, crescendo, se movimentando, se organizando, ainda não consegue ter força para poder, né, junto aos outros pares de outros segmentos, buscar ter algumas condições um pouco mais privilegiadas, né? E aí você acaba realmente sentindo mais esse impacto da carga tributária, né? Porque você não vê nenhum benefício e aí você não olha só o que você arrecada. É o benefício assim, o que o Estado me devolve em contrapartida, né? Então, muitas vezes você fala, eu acabo pagando duas vezes porque, né, eu tenho que contratar uma segurança privada, tenho que contratar um plano de saúde, tenho que pôr meus filhos, né, no colégio particular. Então, você acaba tendo esse impacto porque você não tem um retorno. entendi. Bom, eu tenho uma pergunta aqui minha que pode ser, porque ela diz respeito à realidade aqui da maioria de nós, né? A maioria dos empresários na área de nossa de tradução, interpretação, acaba sendo empresário por necessidade, né? Assim que vocês dizem, não é? É a pessoa que começa trabalhando como autônomo e, pelo desenrolar da vida profissional, acaba virando uma empresa. E a nossa formação, né, a gente não tem muito contato com nenhum tipo de conteúdo da área de gestão financeira, né, nem na área de finanças, nem de contabilidade. E a gente entra nesse processo, por isso que eu acho que esse assunto é um assunto importante, né? E a gente entra nesse processo de ter que se separar a nossa prática profissional, que virou uma empresa, da nossa vida pessoal, né? Que é a questão que você colocou, não confundir é, a Finanças pessoa pessoais com a... física com a pessoa jurídica. E você tem alguma, assim, uma tática, o que você diria, assim, que é um bom caminho para começar esse processo, ou para fazer isso de maneira eficaz? a questão assim, como você falou, né, raros aqueles que vão conseguir ter um conhecimento mais amplo de gestão, né, não tanto na parte empresarial quanto principalmente na parte financeira. Então, nesse começo, se você não acaba buscando alguns conhecimentos e deixando exclusivamente, muitas vezes você fala, eu contratei um contador e ele
vai resolver esse problema para mim. Só que o contador não está no dia a dia da sua empresa, ele não está vendo aquilo que é gerado de serviços, né, de receita, de custos, né? E aí você vai lá, ele pega e faz aquele basicão. Ele fala assim, ó, você emite aí a sua nota de prestação de serviço e como você acaba não tendo notas de entradas, né, de compra de outros materiais, muitas vezes em valor relevante, né? Aí acaba essa questão aparentando que você recebeu um montante significativo de receita, né? E aí depois isso vai ser consumido pela questão tributária. E aí muitas vezes você, como normalmente você apura a questão tributária só no mês seguinte, se você não faz esse planejamento antes por conhecimento, é onde muitas vezes vai começar a ter a desorganização financeira. E aí você que fala assim, pô, entra dinheiro e eu só estou sempre pagando tributos aqui e não consigo ver resultado na empresa, né? E aí, muitas vezes, sem fazer um planejamento de definir, né, de tudo aquilo que eu organizei, cheguei ali naquilo que é gasto e o que é receita, né? Fiz ali, apurei o meu, que a gente chama de minha receita operacional, ou lucro operacional. Aí você retira, né, a questão tributária, né? E aí você apurou o lucro líquido, é onde, desse lucro líquido, que você vai mensurar quanto você vai fazer de retirada, né? E para uma empresa que não tem um grande porte, você não consegue ter um contador ali para te apresentar isso. Então, muitas vezes você mesmo vai ter que ter uma rotina, né? Muitas vezes uma planilhinha para fazer esses cálculos, para poder realmente ver o que você pode ter de remuneração adequada e que também tenha, né, aquele colchão que eu falei, para que depois você possa tomar decisões ou de investimento futuro, ou mesmo para segurar em momentos de sazonalidades, né? Entendi. Muito obrigado, Fabrício. Não temos, não temos mais perguntas aqui. Então, como a gente estava dizendo o Fabrício falou, a VD Negócios é uma empresa de consultoria financeira, né, que presta diversos serviços. E uma das ideias da Bliss ao trazer os parceiros aqui é oferecer promoções especiais para os associados, né, Fabrício? E eu Sim. queria dizer para que você anunciasse para o pessoal qual o pacote que você trouxe hoje para os associados da Bliss. Né? Quem for associado da Bliss, né, e tiver necessidade de alguns serviços, né, que a gente proporciona, né, em cima do orçamento que ele é personalizado, né, no pagamento à vista ele terá 10% de desconto, né, e também poderia parcelar no boleto, né, com esse mesmo desconto em 3 vezes, né, e podendo também parcelar, né, em até 12 vezes no cartão de crédito, só que aí incide, né, um percentual de juro. Então, a parte realmente aí mais condizente a essa proposta, né, essa questão do desconto ao pagamento à vista e do parcelamento no boleto, né, sem juros em 3 vezes. Tá, joia. Muito obrigado, Fabrício. A gente vai passar, pessoal, essas informações por e-mail depois, tá? A Tati, assim, Tati está de férias ainda, acho que mais essa semana, mas acho que semana que vem ela voltando, ela manda as informações para todos, tá A bom? outra questão, né, Ah, Rafael, que eu queria deixar claro, eu queria quebrar esse estigma de que as pessoas muitas vezes pensam que a consultoria acaba sendo um valor muito caro e muitas vezes não se enquadra dentro do negócio dele, né? Mesmo ele sabendo que uhum. tem algum problema. E como você, né, já experimentou o nosso serviço, você pôde já ver que tem condições de você ter um conhecimento, né, aprimorar o seu conhecimento num custo ali que, quando você for levar para médio e longo prazo, você vai apurar que ele, né, foi bem investido e não teve tanta relevância e impacto financeiro como você imaginaria sem conhecer de fato quanto que isso custa, né? Então, muitas vezes a pessoa imagina, uma consultoria é alguns milhares de reais, né? E a gente veio para quebrar, né? E mostrar que hoje está bem acessível se você precisar aí, né? Ter um serviço de consultoria para poder, né, elucidar algum problema que você
tenha na sua empresa, ou mesmo numa questão de expansão, né? Organizar, né? Você que vai ver a sua real necessidade e quem pode te ajudar para, né, elucidar e resolver essa situação. Obrigado. Tá, joia. Isso é muito interessante, né? Deixar acessível às pequenas e médias empresas os serviços que a gente às vezes ouve falar, acha que só as grandes conseguem contratar, né? Muito obrigado, Fabrício, por ter trazido aqui, vindo hoje compartilhar o seu conhecimento com a gente, tá? Pela oferta que você fez aos associados também, tá bom? E a gente, pessoal, quem tiver interesse, se tiver perdido o contato do Fabrício, é só escrever para o e-mail da Bliss, info@bliss.org.br, que a gente envia os contatos dele, tá bom? Agradeço a todos que participaram. Vamos encerrar por aqui mais esse webinar. E antes da gente se despedir, eu só gostaria de lembrar a todos que no próximo mês de agosto, nos dias 25 e 26, estaremos realizando o primeiro congresso da Bliss em São Paulo. Tá bom? Temos um workshop na sexta-feira com Renato Beninato e no sábado o dia todo de palestras a respeito da indústria. Tá bom? Então, quem ainda não tivesse feito a sua inscrição, aproveite antes que a gente tenha uma nova mudança de lote no preço. Tá joia? Muito obrigado a todos que participaram. Muito obrigado, Fabrício. E Eu que agradeço a oportunidade. até setembro, o próximo webinar da Bliss.